Ouvir, ele está perguntando. Agora sim. Ótimo. Entendi. Pronto, então tá. Então vamos começar nosso encontro de hoje, né? Esse encontro é um presente do ICTIS Instituto para todos os nossos alunos, para aqueles que estão chegando, querem conhecer nosso trabalho. Um presente porque nós estamos aqui acompanhando um tempo delicado. Setembro Amarelo é um tempo delicado, é um tempo que toca nas raízes da nossa alma, toca naquilo que tem de mais difícil, mais dolorido, que é, às vezes, aquele desejo profundo, aquele anseio de dizer basta para a vida, né? De chutar o pau da barraca, de dizer quero cair fora, não quero mais, não aguento mais, e coisas parecidas com essas, né? Então, assim, para falar do tema do suicídio, que é o tema do Setembro Amarelo, que a gente quis trazer aqui hoje, claro que é um tema que pode ser visto por N perspectivas, né? A nossa perspectiva aqui hoje é a perspectiva de um autor da psicologia analítica que segue a psicologia clássica do Jung, que é o Dr. Eduard Ettinger. Ele tem esse livro que chama-se Ego e Arquétipo. Só pedir para vocês desligarem, por favor, o seu microfone, tá? Esse livrinho que chama Ego e Arquétipo, né? É um livro que a gente segue sempre. Nós damos muitas aulas embasadas nesse livro, porque ele tem dois conceitos extremamente importantes. Um deles é a inflação e o outro deles é a alienação. Então, alienação nós trouxemos hoje aqui para acompanhar o tema do suicídio. Antes disso, eu gostaria de mencionar para vocês que na página 17 desse mesmo livrinho, eu coloquei ali no grupo a foto do pequeno parágrafo, tá? Em que o Dr. Carl Gustav Jung, que vocês aqui, pelo menos os que estão aqui, já devem ter ouvido falar, né? Médico psiquiatra, 1875, 1961, 62, agora fugiu a memória aqui. 62, Adelaide? 61. 61. Me ajudem aí se a memória fugir, tá? Nem tudo está escrito e pronto na mão aqui. Então, às vezes a gente. Então, o que que aconteceu aqui na nota de rodapé? O autor diz que o Dr. Jung parafraseou em termos psicológicos, uma afirmação que tinha sido feita por Santo Inácio de Loyola, e com isso ele deixa para nós uma espécie de quatro recomendações. Recomendação número um: a consciência do homem foi criada com a finalidade de dois pontos. Item um: reconhecer que sua existência provém de uma unidade superior. Para quem segue a psicologia analítica, esse aqui é o primeiro item. Nós não podemos dar nenhum passo no trabalho, seja com o inconsciente, seja na relação com esse inconsciente, sem pelo menos pressupor a existência de uma unidade superior. Essa unidade superior, o Jung chamou de si mesmo, self, selbst, né? Tem vários nomes aí dependendo da cultura, mas a consciência do homem, o ego humano, nasce enraizado nesse outro que é a fonte de onde ele emerge, como se fosse a sua primeira mãe, vamos dizer assim, né? Então, primeiro, reconhecer que sua existência provém de uma unidade superior. Para que a gente possa falar, seja de inflação, seja de alienação, esse aqui é o primeiro passo. Ah, mas eu nunca ouvi falar antes sobre essa unidade superior. Do que se trata? Vamos ver se a gente consegue andar um pouquinho. Item 2: dedicar a essa fonte a devida e cuidadosa consideração. Ou seja, a fonte, o útero materno, de onde nasce o ego humano, deve ser primeiro reconhecida
como essência da existência. Segundo, é preciso dedicar a essa fonte a devida e cuidadosa consideração. Como é que eu vou dedicar consideração cuidadosa e devida para ela se eu nem sei que ela existe, não sei como ela é, não sei como se manifesta, não sei de nada? Portanto, esse item 2 aí vai ter que ficar em suspenso, certo? Item 3. Eu devo executar as ordens emanadas desta fonte de forma inteligente e responsável. Bom, como é que eu vou reconhecer que as ordens vêm dessa fonte? Como é que eu sei discernir quando a ordem vem da fonte, quando não vem da fonte? Mas aí o Jung já entra com uma conclusão dizendo de forma inteligente e responsável. Eu não sei muito bem o que quer dizer isso, mas dá para guardar muito bem essa frase, né? E por último, a conexão com essa fonte deve proporcionar um grau ótimo de vida e de possibilidade de desenvolvimento à totalidade de minha alma, à totalidade de minha psique. Então vamos pensar o seguinte: deve haver uma conexão entre eu e esse outro, que é um não eu, desde a concepção. Deve haver uma conexão. Essa conexão vai ser chamada eixo, ou vai ser chamada vínculo entre eu e mim mesmo, ou entre eu e a fonte da vida. Então, essa fonte da vida, ela vai recebendo aí vários nomes, né? Bom, diante dessa primeira parte aqui, que é uma demonstração para nós da possibilidade de, apesar de todas as crises e de todos os impulsos autodestrutivos ou destrutivos que possam acompanhar a nossa vida, essa é a condição da possibilidade de uma otimização da vida. Tá? Então vamos guardar isso aqui conosco e vamos lá para a página 82. Nós vamos ler a página do diário de um literato muito conhecido mundialmente, que é o Leon Tolstói. Tá? Eu quero que a gente leia isso, porque aqueles que se deparam com essas situações, que são adultos já, adolescentes ou adultos, e que têm condições de fazer cadernos terapêuticos, eles, mesmo nas suas maiores crises e dificuldades, eles podem ir fazendo o que o Leon fez, ou seja, anotar no seu caderno esses estados. Tá? Claro que é muito difícil você pedir isso aqui para crianças. Por quê? Porque crianças também têm impulsos ou ideações suicidas. Isso aqui não é só para adolescentes e adultos, né? Depois eu comento alguns casos aqui, se der tempo com vocês. Então, o que aconteceu com o Tolstói? Ele escreveu no livro dele, tá, Bianca, edição 2020, está na outra página, está na página 69, tá, pessoal? Mas, de qualquer forma, eu coloquei a foto dessa página no grupo, o que facilita para todo mundo, tá? Conta Tolstói, escreveu no seu diário, que ele estava por volta dos 50 anos, quando começou a experimentar momentos de perplexidade. Ele chamava isso de apreensão. Momentos em que ele não sabia, né? Parecia não saber como viver. Também não sabia o que fazer. Hoje nós talvez disséssemos não sabia para onde correr. Né? Na nossa linguagem cotidiana aqui, às vezes a gente diz assim, olha, a sensação que dá é como se eu não soubesse mais para onde correr, né?
É evidente que esses momentos eram do tipo caracterizado pelo fato de que a vivacidade e o interesse que nossas funções normalmente trazem terem cessado. Vejam que ele é alguém que vai contar para nós que até então isso não tinha ainda aparecido na vida dele, muito menos com essa intensidade, tá? Vejam só. Eu perco a vivacidade, perco o interesse, quase nada e quase ninguém me interessa. A vida até então tinha sido encantadora, mas de repente tornou-se algo sem sabor. Mais do que isso, quase como se fosse uma vida morta, tá? Tendo que viver porque tem que viver. Coisas cujo significado ele sempre tinha sido evidente por si mesmo, de repente se tornaram sem sentido. Vejam que ele vai usando palavras, as palavras que vão descrevendo o estado dele, são palavras que acompanham as nossas ideações suicidas, tá? Então, assim, a perda do sentido é um sintoma que nós devemos ficar atentos. Por quê? Porque os estados de alienação, eles vão do normal, nós temos momentos, e não é porque temos estados de alienação que vamos ou temos ideações suicidas. De qualquer forma, né, é normal ter estados de alienação, mas eles podem se tornar mais intensos, indo para estados moderados, e eles podem se tornar graves até as últimas consequências, né? Bom, as perguntas que acompanham são: por quê? E depois? Essas perguntas passaram a persegui-lo com uma frequência cada vez maior. No início, parecia que essas perguntas deveriam ter uma resposta e que ele poderia facilmente encontrar-lhes as respostas se dedicasse a procurar, ou seja, eu quero, vou buscar essas respostas. Mas, como fossem ficando cada vez mais urgentes, cada vez mais repetitivas, prementes, ele percebeu que se encontrava num estágio semelhante àquele em que se manifestam os primeiros sinais de desconforto de alguém que está doente. Vejam, se eu tenho essa consciência, eu já não sou mais um sujeito comum. Eu já tenho um grau de compreensão de que eu sou alguém que pode necessitar ir buscar ajuda. Não precisa que alguém me imponha ir buscar ajuda, ou, né, eu posso começar por mim mesmo, mas eu posso também começar a perceber que eu sozinho não vou conseguir transpor esse tipo de barreira, tá? Nós podemos pensar que às vezes o ego humano, na construção frágil em fechem por favor seu microfone, isso, né? Ele pode ter sido construído de uma maneira um tanto frágil e por isso é bem adequado e necessário, e isso já é um passo para uma possível saída da situação aparentemente sem saída, que é eu ter de mão pegada comigo um alter ego, ou seja, um outro ego. Esse outro ego é de alguém que pode caminhar comigo, né? Tá? Que pode ser alguém do meu mundo interno, se eu souber, se eu tiver determinadas ferramentas psicológicas, mas enquanto eu não tenho ferramentas psicológicas, esse alguém pertence ao mundo externo e tomara que seja um esperto, né? Alguém que conheça, que saiba o que está se passando comigo, que pode ser o psiquiatra, o psicólogo, o guia espiritual, o professor, alguém da minha família, né?
Eu preciso de um alter ego, ou seja, de um outro ego que segure na minha frágil mão egóica. Se eu sinto que minha mão, que meu ego, que o vaso em que esse acontecimento é frágil, eu não devo hesitar em procurar uma mão para segurar a minha. Tá ok? Vamos pensando nisso aqui. Isso é uma metáfora, evidentemente, né? Mas vamos seguir andando aqui. Bom, ele percebeu que se encontrava naquele estágio em que se manifestam os primeiros sinais de desconforto de alguém que está doente, sinais de que existe muito, até de que dá muito pouca atenção, até que isso se transforma num sofrimento contínuo e a pessoa acaba por perceber que aquilo que ela considerava talvez um problema passageiro significa a coisa mais importante da sua vida, a sua morte. Tá? Por que que a minha morte é a coisa mais importante da minha vida? Se ela for parceira e se ela instigar a dimensão construtiva do meu espírito, ela vai me ajudar a viver cada momento da minha vida com mais intensidade. Mas se ela se miscuir na minha vida com seu aspecto destrutivo e negativo, e eu já for alguém que tenha um grau de consciência, eu vou olhar se isso é passageiro realmente, ou se isso começa a ficar presente com uma intensidade contínua, tá? Então vejam só. Para o Tolstói, as questões começaram a ser assim: por quê? Por que viver? Por que seguir? Por que fazer? Por que razão? Para quê? Para onde? Né? E essas perguntas que ele se fazia não encontravam respostas. Senti, diz o Tolstói, que algo se partira dentro de mim. Guardem essa expressão, algo se partira dentro de mim. Esse eixo do qual eu mencionei inicialmente, que faz a conexão entre o que chamamos de eu e o outro ou o não eu, é um eixo que pode ser danificado dependendo das histórias da nossa infância, das relações com os nossos pais, sejam eles biológicos, adotivos, etc, etc. Ou é um eixo que pode ser quebrado. Então, ou ele deve ser, o ideal é que ele seja um eixo que se mantenha relativamente intacto ao longo de toda a vida. Então, existe um eixo de conexão entre eu e o não eu, ou o outro dentro de mim. Bom, veja então, na escrita do Tolstói, ele diz: senti que algo, não sei o quê, se partira dentro de mim, algo em que minha vida sempre se apoiara, que não restava nada a que eu me pudesse apegar e que, do ponto de vista moral, ético, minha vida tinha cessado. Vejam, algo ou alguém precisa estar no lugar ou no papel do vínculo. Para que, se o vínculo, o eixo que conecta o eu e o não eu, a fonte da vida, se esse eixo for danificado e eu sentir, né, que não há nada nem ninguém que possa, isso, esse é o eixo ego-self, Marta, esse mesmo, tá? É assim que a gente usa aqui, pelo menos nessa perspectiva da psicologia analítica, tá? Em outras perspectivas, nós vamos conhecer outras linguagens. Mas essa linguagem aqui, ela corresponde àquele primeiro parágrafo, tá? É
obrigatório que eu, para restaurar o sentido da vida, intua, perceba, saiba por A mais B da minha experiência que existe um não eu, uma fonte da qual eu nasci e bebo, quer queira, quer não queira, quer seja saborosa, quer seja amarga, seja lá como for, eu preciso primeiro reconhecer isso para começar a interferir nessa relação e, se possível, restaurar esse eixo danificado ou quebrado. Tá? Ok? Vamos seguir aqui. Bom, e uma força, vejam só, uma força invencível me impelia a dar cabo da existência, de uma ou de outra forma. Essa palavra, uma força invencível, precisa ser muito bem conhecida e reconhecida, porque ela só é invencível justamente porque eu não a conheço. Se eu a conhecer, ela poderá ser vencível, ok? Porque a autonomia dela sobre mim é justamente porque eu ainda não a conheço. Bom, então uma força invencível me impelia a dar cabo da existência de uma forma ou de outra forma. Não se pode dizer exatamente que eu quisesse cometer suicídio, pois a força que me impelia a deixar a vida era mais completa, mais poderosa e mais geral que qualquer simples desejo. Ou seja, é quase como se fosse uma vontade que não era minha, tá? Eu posso até dizer, olha, se dependesse de mim, até que eu não quereria tanto assim. Mas tem algo, um algo que parece querer mais do que eu, tá? Era uma força semelhante à de minha antiga aspiração à vida. Parece que em algum dia, em algum momento, eu já aspirei com a mesma intensidade viver. Mas de repente eu aspiro através da mesma força, eu aspiro deixar de viver. Era uma força que me impelia na direção oposta. Era uma aspiração de todo o meu ser, no sentido de deixar o mundo dos vivos. Imaginei-me então um homem feliz e que gozava de boa saúde, escondendo a corda para não me enforcar nas vigas do quarto, onde me recolhia toda noite para dormir, sozinho. Imaginei-me deixando de praticar o tiro. Imagine-me, né? Me imagine você, na verdade, né? Eu era um homem feliz, gozava de boa saúde no mundo externo, aparentemente estava tudo certo na minha vida, mas de repente, no meio da noite, né? Eu começava a me preocupar onde é que eu ia guardar a corda para não me enforcar. Imagine eu deixando de praticar o tiro ao alvo que eu praticava, com medo de ceder à fácil tentação de virar o cano na minha direção com a minha arma. Olha agora o que ele diz. Eu não sabia o que queria. Eu não sabia o que queria. Eu estava com medo da vida. Eu era impelido a deixá-la. E apesar disso, eu ainda alimentava a esperança de obter algo desta vida. Vejam, nós temos situações normais em que esses pensamentos passam pela nossa mente, nossa alma é sacudida com esses mesmos pensamentos, são normais.
O que vai tornar isso aqui mais agravado é a intensidade e a repetitividade com que esses movimentos começam a se inserir na nossa mente dia e noite, tá? Em princípio, é normal. Eu posso, inclusive, ter ideações suicidas e isso não é nenhuma patologia em princípio, né? Vamos ver por que que é patologia. Nós já vamos chegar lá, tá? Para adiantar alguma coisa, eu quero que vocês vão pensando do seguinte modo: qual é a diferença entre homicídio e suicídio? A única diferença nessa perspectiva é a direção destrutiva. Então é óbvio que eu também, sendo um ser humano normal, eventualmente passa pela minha cabeça como é que eu mataria alguém se eu pudesse. Tá? E não são poucos os sujeitos que vão para a minha lista. Ah, não são. Ah, não são. Se não fosse Deus para quem eu delego a tarefa, eu seria um assassino em potencial, tá? Eu tenho esse instinto, né, de tentar eliminar o inimigo. No mundo, eventualmente, mais no mundo externo, ou seja, a direção é extrovertida, menos, quem sabe, no mundo interno, quando a direção é introvertida, tá? Mas o meu anseio é o mesmo, exatamente o mesmo. Quando eu quero matar os ex, as ex, os sujeitos aí que ameaçam os nossos relacionamentos, nosso amor, é o mesmo, a mesma força de desejo, tá? Nessa perspectiva aqui que nós estamos estudando. Eu não sabia o que queria, estava com medo da vida, era impelido a deixá-la e, apesar disso, ainda alimentava a esperança de obter algo desta vida. Tudo isso aconteceu num momento em que, pelo que me diz respeito à minha vida externa, eu deveria me achar completamente feliz. Eu tinha família, tinha emprego, ele vai dizer, ó, tinha uma boa esposa que me amava e a quem eu amava. Eu tinha bons filhos e uma grande propriedade, que inclusive se valorizava sem muito esforço da minha parte. Era uma pessoa já respeitada por parentes, conhecidos, do que nunca fora antes. Eu vivia recebendo honrarias de estranhos e, sem exagero, eu podia acreditar que o meu nome até já alcançara fama. Ou seja, tudo que um sujeito gostaria de obter no seu mundo externo. Às vezes eu digo, eu quero deixar essa vida porque eu não consigo isso, não consigo uma boa esposa nem um bom esposo, eu não consigo um amor, eu não consigo dinheiro, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Eu justifico o porquê eu gostaria de deixar a vida. Só que no caso dele, nada disso justifica. E é esse aqui um dos pontos que nós vamos analisar, tá? Nessa nossa introdução ao tema, né? Além do que, eu nem estava nem insano e nem doente. Eu não estava doente, não estava medicado, eu não estava nada. Então, por favor, o que é que está acontecendo comigo? Eu podia dizer, é porque eu andei tomando aí umas coisas e de certo isso me desconfigurou, né? Tá? Não, foi desconfiguração, não foi por eu ter usado nada, tá? Nada justifica a coisa. Pelo contrário, eu estava com ótima força física, inclusive mental, e raramente havia encontrado isso em pessoas da minha idade. Tá? Eu podia trabalhar a terra, como fazem os camponeses, eu podia dedicar-me a trabalhos intelectuais durante 8 horas a fio, sem sentir efeitos negativos. Ou seja, eu estava sendo um sujeito normal, entre aspas, né? Um sujeito desses que está dando conta da vida. No entanto, eu não podia atribuir qualquer sentido razoável às ações de minha vida. E eu estava surpreso por não ter compreendido isso desde o início. Meu Deus, mas para que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu faço? Né? Desliguem, por favor, o microfone.
para preservar-se, inclusive, né? Meu estado de espírito me levava a sentir-me como se alguma peça malvada e estúpida me estivesse sendo pregada por alguém. Só nos é possível viver enquanto estamos inebriados, bêbados de vida, pensava eu, né? Mas será que quando ficamos sóbrios não podemos deixar de ver que tudo não passa de um engano estúpido? Será que essa vida não é um engano estúpido? O que há de mais verdadeiro na vida é não haver nela nada de engraçado e nem de bobo. Ela é cruel e estúpida, pura e simplesmente. Então ele se vê perplexo diante dessas questões e não encontrava respostas. Eis aqui um ponto muito importante, tá? Se eu encontrar alguma resposta, a coisa muda de figura. O problema é eu não encontrar nenhuma resposta para esses questionamentos. Eu quero logo em seguida deixar um tempo para vocês fazerem comentários ou perguntas sobre a leitura do texto, tá bem? E eventualmente já podem ir perguntando lá no chat se quiserem, né? Pode ir escrevendo lá, tá? Qual será o resultado daquilo que eu faço hoje? Outra, será que eu vou? O que será que eu vou fazer amanhã? Qual será o resultado de toda a minha vida? Por que devo viver? Por que devo fazer alguma coisa? Haverá na vida algum propósito que a morte inevitável, que de verdade me aguarda, não desfaça e destrua? Essas são as questões mais simples do mundo, pensava ele, né? Da criança estúpida ao ancião mais sábio, elas se encontram respondidas no espírito de todo ser humano. Sem ter respostas para elas, é impossível, como revela minha experiência, que a vida siga seu curso. Então, isso aqui é um trecho do diário do Leon Tolstói e serve de base para nós para mostrar o que é um ataque agudo de alienação. Ok? Isto aqui é um ataque agudo de alienação. Então, vejam só, o que significa alienação e por que, na perspectiva da psicologia analítica, ela está na base das ideações, das tentativas e dos suicídios propriamente ditos, tá? Bem lá no início, então, para mim é na página... No meu livro é página 65, né? 65, 66. Eu fiz aqui uma colinha, né? Eu não vou seguir o texto, mas depois eu sugiro que vocês leiam passo a passo o texto, né? O que significa a palavra alienação? Significa incapacidade de experimentar aceitação ou vínculo. Rejeição, falta de autoaceitação, caos e desespero. Tá? Na base desse tipo de desespero tem violência. Posso sim, Clara. Clara está pedindo para eu repetir. O que significa alienação, né? Bem sinteticamente, porque o autor explicita cada coisa dessas aqui, né? Significa incapacidade de experimentar aceitação ou vínculo. É um estado de rejeição, falta de autoaceitação, caos e desespero. Tem um autor que é o Kierkegaard, que é o autor onde eu embasei o meu autodoutoramento, que eu escrevi as obras pseudonímicas de Kierkegaard, etc. Kierkegaard tem um livro, um deles, né, que é sobre a angústia e o desespero. Ele coloca o desespero
em três categorias. Por que que o ser humano experimenta sensações, estados de desespero? Eu me desespero porque não sei quem sou. Eu me desespero porque não quero saber quem sou. E eu me desespero porque eu não sei que o que eu quero é saber quem sou. Então, o desespero está na base desse estado de alienação, tá? E essa alienação decorre da danificação ou da ruptura, da quebra do eixo de ligação do eu, que sou eu, com o meu não eu, que é o meu outro eu, que faz parte do meu mundo chamado mundo interno, ou mundo do inconsciente, tá? Então, desespero e violência. Por que violência? Porque eu não mato alguém delicadamente, né? Tá, agora, desculpem, gente, dizer desse jeito, mas acho que quando eu tenho instintos homicidas, eu não tenho instinto homicida cheio de ternura. Vou matar você delicada e eternamente. Acho difícil, desculpe, né, se eu estou sendo grosseira com isso, mas normalmente tem violência junto com esse tipo de ensaio homicida, né? Homicídios, às vezes, são estudados, calculados, programados, etc, etc, né? Então, o mundo do crime, por que que é crime? Porque tem violência. Então, aqui começa a aparecer para nós por que que o suicídio, então, também é crime. Ele também é crime não por causa da lei, mas por causa da autoviolentação que eu vou impor, seja para o meu corpo físico biológico ou para o corpo físico biológico em que mora a minha alma desgastada, desesperada, né? Eu vou cometer um ato, ou quero cometer, ou penso, planejo cometer, né? Um ato são ideações, não são tentativas. Existem diferenças entre ideações e tentativas. As ideações eu fico, às vezes, planejando. Eu, durante muitos anos, acompanhei uma paciente que carregava o veneno na bolsa. Eu chegava, às vezes eu dizia para ela, não dá para você vir, por favor, para a sessão sem o veneno, que eu entro em desespero junto com você, porque às vezes eu fico tentando dizer para você, né, como é que nós vamos olhar para isso, o que, que nós podemos fazer, quem sabe eu nem seja psicóloga boa o suficiente para você, procure outra. Ela falava, não, eu quero você, eu quero ficar aqui, e aí trazia o veneno na bolsa, gente, me mostrava. E eu falava, Senhor do céu, e eu faço o quê? E agora? Como é que eu caminho? Caminho junto com ela. Segurava na mão dela, metaforicamente falando, com mais força, e vamos pensando juntas qual é o recado do seu inconsciente, né? O que é que esse não eu, o que é que esse outro está tentando te dizer, até que esse plano continuamente destrutivo possa fazer germinar daí uma semente nova. Porque no final das contas, vejam só, se eu conseguir não me matar, se eu conseguir evitar o último golpe de misericórdia, seja no homicídio, seja no suicídio, eu consigo fazer uma reviravolta brutal na minha psique, na minha alma, e aquilo que foi, às vezes durante anos, porque isso aqui não é uma coisa que passa de um dia para o outro, né? A medicação eventualmente traz alívio, mas ela não erradica a problemática que é a quebra ou a danificação do eixo. Na nossa perspectiva, na nossa linguagem. Outras psicologias podem ler isso de outro jeito, daí eu não conheço, porque não conheço todas as psicologias. A psicologia, né, que dá sustentação para a nossa linguagem é a psicologia analítica, tá?
Mariana está fazendo uma pergunta. Ah, tem mais aqui. Vamos ver. Alguém, a Xiaomi, estaria esse estado depois do momento que o indivíduo se identifica com alguma persona? Olha, Xiaomi, não tem a ver com identificação com a persona. Não tem a ver, tá? Não tem a ver, não. Porque você veja no Tolstói, por exemplo, ele tem consciência de que aqui no mundo externo, na persona, a vida dele está indo muito bem, obrigada. Mas ele não sabe de onde vem o impulso autodestrutivo. Essa parte ele não conhece. Então, pode não ser exatamente que venha daí a problemática, tá? Pensei e queria saber se nos casos de suicídio assistido por doença ou querer interromper um tratamento, essa visão da violência não se aplica ou se ameniza. Olha, Mariana, quem sabe nós pudéssemos criar aí um curso de longo período para tratar do suicídio assistido, para tratar dos grandes debates hoje, né, que são feitos aí com a eutanásia, com o aborto, porque o aborto vai entrar nessa questão aqui. Gostemos ou não gostemos, é uma violência para erradicar o brotinho que já nasceu no corpo mãe. Ninguém erradica o brotinho delicadamente, é arrancado de alguma forma. Então, assim, por que que entra na mesma perspectiva? Porque é autodestrutivo o processo autodestrutivo da vida, né? Pode não ser uma escolha, pode ter milhões de razões por trás de uma ação como essa, mas o brotinho que já estava pondo folhinha é arrancado. Então, em que estado fica a psique das mães, mesmo quando elas aparentemente aceitam ou elas aparentemente lidam bem com isso, né? Como é que fica a psique das mães? Isso aqui deveria ser um alerta para os pais e para as mães, mas esse assunto para outro momento não é o tema da alienação propriamente dito, tá? Né? Daí nós vamos ter que fazer outro tipo de leitura, entrada nesse campo, né? Como saber se o eixo. Então, veja só, tá? Ótima pergunta. Seria ótimo discutir a eutanásia. Pois é. Quando a gente começa a entrar nesses campos aqui, né? A gente vai vendo que tudo isso é muito fundo, são vidas inteiras. Nós podemos escrever livros em cima das nossas histórias pessoais, das histórias dos nossos familiares, das histórias dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos pacientes, né, dos amigos, dos inimigos. Nós podemos estudar o arquétipo do Apocalipse, que nós estamos estudando aqui num outro grupo hoje, né? Quando de repente um guia espiritual leva para o suicídio incontáveis participantes daquela seita ou daquele grupo religioso. Ou seja, o que mais que tem por trás de um tema tão profundo e delicado como o suicídio? Tem muitas diferentes perspectivas, foi isso que eu falei no início, tá? Por isso, eu quis pegar só uma pitadinha, que é o caso da alienação. Como é que eu sei se o eixo foi ou está danificado ou quebrado? Veja, eu posso. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver o nome da pessoa. Eu posso, Marta, falar disso teoricamente de muitas maneiras, mas, na verdade, eu só vou saber a dimensão do estrago do eixo individualmente. Eu não tenho como pressupor o tamanho do estrago do seu eixo, tá? Não tenho como pressupor sem ter você olhando junto com você para o seu mundo interior, para as suas fantasias,
seus sonhos, suas visões, suas impressões, suas ideações suicidas. Eu só posso ter uma ideia de qual é o grau do estrago do eixo, em princípio, olhando para isso. Mas eu também posso ter uma boa noção do estrago no eixo, olhando para os relacionamentos e ver até que ponto você se aceita ou se autoaceita, ou qual é a intensidade do seu sentimento de desvalor, tá? O nosso famoso sentimento de inferioridade. É famoso, por quê? Porque, vejam, é normal o estado de alienação, então, em maior ou menor grau, todos sentiremos isso. Por isso que eu estou dizendo maior ou menor grau, porque pode ser que tanto as suas ideações, as nossas ideações, quanto as nossas sensações de rejeição, tá, Marta? A sensação de não aceitação, de desespero, de caos, pode ser que tudo isso, em algum tempo da vida, faça parte dos meus estados normais. Por quê? Porque eles estão me impulsionando para uma vida nova, para um outro modo de ser e de ver. Mas pode ser que individualmente isso tenha outras intensidades. No caso da minha paciente, que vivia com o veneno da bolsa e às vezes ainda procurava as marcas de veneno e disso e daquilo, como é que morre com veneno, como é que faz, se prepara a tumba, se já deixa o túmulo preparado, se avisa as pessoas, se não avisa, se escreve cartas de desespero, se faz o quê? Gente, aquilo era um verdadeiro desespero contínuo, dia e noite, e a criatura ainda rezava para Deus, pedindo ajuda, fazendo, ou seja, era uma pessoa, graças a Deus, nunca aconteceu o desfecho fatídico de ela tinha, engoliu parcialmente o veneno algumas vezes, foi medicada, foi tratada, lavagem estomacal, foi parar no hospital, e vamos junto, e vamos junto, e vamos ver o que esse não eu quer de tanta intensidade destrutiva. Então, isso aqui é individual, não tem uma receita de bolo válida para todos. A receitinha válida é essa aqui. Estados de alienação surgem especialmente de relações parentais e com figuras do mundo interior, tá? Mas a intensidade da danificação está na incapacidade de aceitar, de experimentar aceitação ou vínculo. Na sentimento de rejeição e suas diferentes intensidades. Na falta de autoaceitação e suas intensidades, no caos e no desespero, que eventualmente podem vir do nada, inclusive em crianças. E daí, se nós fôssemos entrar nesses campos, nós teríamos que trazer mais e mais experiências, né, para compartilhar e tentar intuir isso que o Edinger está chamando de alienação. Em todo caso, quando a conexão se quebra, Marta, a sensação é de vazio, de desespero, de falta de sentido, e em casos extremos, a psicose e o desfecho fatal do suicídio. Então, a violência é que está na raiz desse tipo de desespero, tá? Nesse estado de alienação, no meu livro está na página 73, existe um sentimento de rejeição muito difícil de suportar, que pode ser lido como se fosse uma rejeição das pessoas, mas como se fosse uma rejeição da própria vida, como se a própria vida não me quisesse. Como se o próprio Deus não me quisesse.
como se Deus fosse malvado comigo, como se Ele nunca me amasse, como se Ele nunca me desse o gozo e a alegria de que outros gozam e têm, e eu não. Então, no fundo, eu posso, em alguns casos, isso não é regra geral, tá? Mas em alguns casos, esse ato de violência é para. Exatamente, Sandra, você está fazendo uma pergunta: qual é a origem dessa violência? A violência aqui é quase como o ovo ou a galinha. Quem veio antes, a violência ou a alienação? Primeiro a alienação, depois a violência, ou primeiro a violência e depois a alienação? Será que eu me tornei, quebrou o meu eixo, porque eu mesmo fui violentado na minha relação parental primeira, lá na origem da vida? Ou, né, como é que isso aqui acontece comigo? Ou eu me violento para punir alguém. Pensem assim: quantos de nós, em momentos de desespero, ao ser abandonado, traído pelos ex, pelas ex, ruptura de namoro, grandes amores, perda de pessoas queridas, quantas vezes, com ódio de Deus ou com ódio da vida, a gente, para se vingar das pessoas, ou para se vingar da vida, ou para se vingar de Deus num ato de ressentimento, a gente não gostaria muito bem de dar o troco, punindo Deus, punindo pessoas, tirando nossa própria vida, como fazem os homicidas. O que que faz o homicida, se não, de certa forma, vingar-se dos violentadores, ou supostamente violentadores? O que que se faz? Tá? Tem um ato que provavelmente, Sandra, acompanha a sensação de ressentimento. Eu me ressinto. No ressentimento, eu quero me vingar. Seja contra o outro do mundo externo, seja contra o outro do mundo interno. De novo, vamos repetir: homicídio e suicídio, nessa perspectiva, tá? É um ato de violência, é um ato contra mim mesmo, né? É um ato contra mim mesmo. E no caso do Tolstói, veja, é um ato que eu nem quero fazer. Então, dizer que é ressentimento ou vingança também não é regra geral. Não, tem mais coisas atrás disso. O que nós estamos focando nessa palestra de hoje é a alienação, porque é um estado muito mais comum do que exceções, estados excepcionalmente inexplicáveis e misteriosos que acompanham as vidas de todos nós, que a qualquer momento podemos, de repente, passar por essa experiência. Tudo depende de como é que vai acontecer isso. O Ariel está perguntando a drogadição, pensando seus efeitos destrutivos, poderia ser considerada uma espécie de alienação e prática de violência? Sem dúvida nenhuma, ela tem a ver com isso, ela está na base, né? Embora, veja, Ariel, nós teríamos que entrar por outros campos, porque ela também pode decorrer da inflação, que é um outro estado que acompanha essa oscilação, inflação, alienação. Hoje eu nem vou falar da inflação, né? Deixei aqui reservadinho esse tempo de 1h30 para a gente falar da alienação. Mas você pode sim pensar nisso, tá? A Sandra está perguntando: no caso do Tolstói, esse ressentimento poderia estar inconsciente? Então, vamos pensar assim, olha, na psicologia analítica, nós temos uma ferramenta hoje que se chama imaginação ativa, tá?
Através da imaginação ativa, que muito poucas pessoas ainda se submetem ou confiam na técnica, outras tantas poucas sabem aplicar a técnica, né? Tá? Nós, se fosse hoje, Sandra, que o Tolstói trouxesse para nós essa sensação de vazio, essa sensação de falta de sentido, essa sensação dolorosa de rejeição ou sentimento de nada, né? Hoje nós temos um caminho, que é a imaginação ativa, que pode nos levar a reconhecer esse não eu, porque quem pode estar pressionando justamente para que eu o conheça, por ser ele o grande desconhecido, né? Eu posso, através da técnica da imaginação ativa, acessar esse outro que está gerando o impulso autodestrutivo. Porque o que ele realmente quer é ser conhecido. Ele quer que eu conasça com ele. Ele quer nascer em mim. Porque ele precisa acessar a minha consciência. Como eu não sei os caminhos para esse co-nascimento, eu simplesmente, numa ação extrovertida, faço ações extrovertidas e destrutivas ou autodestrutivas. Então, hoje nós já temos caminhos, Sandra, né, que poderiam reconhecer, junto com o Tolstói, se a alma dele estava ressentida com ele. Por quê? Porque, embora ele, no seu mundo externo, temporal, estivesse indo tudo muito bem, obrigada, algo dentro dele não podia ainda nascer na consciência dele. Esse algo ou esse alguém nós chamamos de psique, chamamos de inconsciente, damos vários nomes para isso, né? Tá? Mas é uma forma de pressão, tá? Eu já faz bastante tempo acompanhei uma mãe que me procurou. Ela disse: escute, aconteceu um fenômeno ontem com a minha criancinha de 4 anos de idade que estava chorando muito e veio gritando para mim e disse: mamãe, mamãe, eu estou querendo muito pular pela janela do prédio, mas eu não quero pular, mas eu quero pular, mamãe, chorando a criancinha. E a mãe disse: mas por que, meu filhinho? Falou: não sei, mamãe, não sei. Eu tô com medo, mas eu quero pular. A mãe entrou em desespero e chorou. Desde aquele momento até o momento que me procurou e disse: escute, por favor, como é que eu posso procurar um psiquiatra para levar minha criancinha? Porque olha o que aconteceu com a criança. Então eu disse: espere um pouco antes de você levar a criança desesperadamente, que da mãe, né? Antes de você levar para o psiquiatra, vamos fazer o seguinte: pede para a criancinha desenhar alguma coisa aí, né? Desenha o lugar de onde ele queria pular, ele desenhou, né? E se fosse um outro que quisesse pular, como é que ele seria e tudo mais, fui fazendo pelo WhatsApp com a mãe 2, 3 passos para que a mãe ajudasse a criancinha a imaginar alguém que não fosse ele mesmo que quisesse pular. A criancinha, muito fofa, imaginou o não eu, deu nome para o não eu, conversou com o não eu, abraçou e cuidou dele e disse: pronto, mamãe, agora já não preciso mais pular. Aí você fica se perguntando: tá, mas uma criancinha de 4 anos, mas graças a Deus que a criancinha correu para a mamãe e disse: mamãe, olha, eu quero pular. Ela podia ter pulado sem avisar a mamãe, o que daí o estrago estava feito. Então, o que que é para nós aqui? Por que que é mês de prevenção do suicídio, né? Para dizer para as pessoas e para todos nós, para os nossos parentes, amigos e tudo mais, tem saída. Tem saída. Abre a boca, vence o orgulho, vence a timidez inicial e bate na porta de quem você achar que queira ou deve
e pedir ajuda, seja a mamãe, papai, ou, ou seja o psicólogo, ou seja casos extremos aí, às vezes precisa do psiquiatra, da medicação e tudo mais. Mas o primeiro passo é você reconhecer que algo não está muito bem, né? Segundo passo, quem eu vou procurar? Né? Então, no caso da mamãe, não precisou procurar nem o psiquiatra, nem levar correndo para o psicólogo infantil, nada, porque era um impulso que veio do nada, que não estava ali, a criança não estava em depressão, não estava nada, foi um impulso, né? E depois disso, pronto, resolveu. De vez em quando, né, eu converso com essa mamãe, de mamãe, pergunta para o fulaninho como é que está o fulaninho do mundo interior lá que ele encontrou naquele dia. Ah, ele está ótimo, está brincando, está crescendo e está indo tudo certo. É para ficar atento. Ninguém vai ficar desatento com um sinal desse, tá? Né? Mas tem saída. E a saída, se acontecer uma saída, Ariel, ela, na verdade, está apontando para um chamado que é uma elevação de consciência. No fundo, o processo, ele não é necessariamente destrutivo, embora ele venha com essa característica, tá? Quem que está querendo se suicidar dentro de mim? Quem que não quer mais viver nesse corpo? Nesse modo de ser da vida que eu dou para esse corpo e para esse jeito de ser. Quem que está pedindo, pelo amor de Deus, uma vida nova? Quem que quer algo que por A mais B eu não estou sabendo oferecer? Né? Bom, ó, na página 78 do meu livro, ele diz: alienação não é um beco sem saída. Ele deve levar a novos estados de consciência com relação às alturas e às profundidades da vida. Gente, olha que lindo isso aqui. Isso aqui é muito lindo, tá? Os estados de alienação que trazem consigo esse impulso destrutivo ou autodestrutivo, eles podem levar a novos estados de consciência, tá? Com relação às alturas e às profundidades da vida. Vamos ler aqui no chat que temos questões, tá? A Renata perguntou: o suicídio também pode ser causado pela inflação? Pode sim, Renata. Nós teríamos que abordar aqui, né, o que é esta inflação, como é que ela se dá, mas pode sim, né, pode ser causado pelos estados de inflação, tá? Por quê? Porque no estado de inflação eu não conheço o não eu. Pode ser que eu sinta os seus efeitos em mim, mas eu não conheço e não sei me desidentificar do não eu. É como se eu dissesse assim: olha, eu não sei qual é a diferença entre eu e Deus dentro de mim. Isso é um modo bem grosseiro de falar, mas fácil de entender. Eu não sei qual é a diferença entre eu e Deus dentro de mim. Tá? Com isso, né? Ao não saber essa diferença, esse não eu vai extroverter-se, ele vai manifestar-se nos relacionamentos interpessoais, nas relações com as pessoas, né? E que podem ser relacionamentos altamente destrutivos. Né? Que eu não sei lidar, não sei evitar. Por isso é um tema, gente, bem delicado e muito individual, tá? A Cristina está perguntando: o suicídio de jovens e crianças Guarani, Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, 28 casos só no ano passado, é considerado problema de saúde pública, uma autoviolência devido à violência cruel que sofrem, racismo, pobreza,
falta de perspectiva de um futuro possível, se essa violência, se essa autoviolência é fruto de uma violência muito grande, ainda se pode chamar de alienação. Sim, o tema da alienação, veja, não é que eu causo a autoalienação ou que eu queira estar alienado. O que me aliena é justamente o grupo social, o grupo familiar ou o grupo de perdas que eu vou sofrendo uma atrás da outra e que eu não suporto mais. Eu não suporto a dor da desconexão de um a um as pessoas da minha vida. Não suporto. É uma dor que não tem Cristo nesse mundo que aguente, né? Então, o que que acontece com essa? Quando eu tenho a dor, eu ainda posso restaurar o eixo. Às vezes, mais difícil que a dor é o sentimento de vazio e de nada, tá? É dificílimo lidar com isso. Se bem que, de novo, vamos frisar, não é mais um beco sem saída, né? Talvez para esses jovens que você está mencionando, jovens e crianças Guarani, na cultura e na condição que essas pessoas estão vivendo e no grau de inconsciência da própria cultura e dos supostos cuidadores, as ONGs que supostamente deveriam cuidar dessas culturas, essas ONGs são pais e mães altamente perversos, altamente adoecidos e doentios, tá? Né? Como você não pode jogar uma bomba nas ONGs, tá? E criar homicídios coletivos, crimes coletivos, para ver se esses loucos param de destruir todo mundo, você, na sua sensação horrorosa de impotência, fala, bom, o que que me sobra se não acabar comigo mesmo? Por quê? Porque eu não suporto a dor dessa rejeição. Porque o que, que são ONGs? Deveriam ser pais e mães dessas culturas, cuidadores das culturas, cuidadores de pessoas, tá? Assim como nossas famílias, nossos cuidadores. Quem são os cuidadores? Né? Por que, que nós vamos procurar o psiquiatra, o psicólogo ou outros cuidadores? Para fazer um papel de alguém que caminha um tempo, pelo menos, ao nosso lado, né? Restaurando a relação de autoaceitação ou de aceitação com o mundo, tá? Então, né, Cristina, acho que aqui tem muito assunto que poderia ser debatido, né? Uma autoviolência por, pela insuportabilidade do grau de violência ao que eu sou submetido pelo coletivo. Isso aqui é um horror, né? Enfim, de qualquer forma, veja, eu posso. Agora me lembrei aqui, vocês devem ter assistido aquele filme, né? La Vita é Bella, né? No meio do caos, pode ser que eu encontre ainda algum tipo de inspiração, né? Que me permita me manter conectado com o não eu e tentando viver de uma outra maneira. Eu estou caminhando para o último golpe de misericórdia da vida e ainda assim eu consigo não me auto-rejeitar, eu ainda consigo me ter algum grau de estruturação interna, tá? Em todo caso, você está colocando aqui, Cristina, uma questão muito ampla, né? Que poderia realmente ser fonte de um debate, né? Cada vez mais amplo. Não sei, depois desse encontro de hoje, quem sabe, às vezes a gente faz continuações dessas conversas, porque surgem tantas perspectivas novas e importantes para a gente conversar, né? A Renata está dizendo assim, Sônia, em determinadas épocas, o impulso que leva ao suicídio pode se constelar mais intensamente. Certeza, certeza, tá? Bom, veja, no caso aqui do exemplo do Tolstói, até mais ou menos os 50 anos, isso nem tinha se constelado, né? E também, daí vamos ter outras leituras, por exemplo, suicídio assistido não é o impulso quem provoca,
Isso é outra leitura. É uma decisão, é uma opção de um indivíduo supostamente consciente que decidiu por fim a trajetória. Pensa, né? É outra leitura. Daí não estamos falando necessariamente de alienação no sentido que estamos falando aqui, tá? Né? Mas aí nós teríamos que abrir outras perspectivas de leitura. Então pode sim, viu, Renata, né? Vai depender de épocas e de certa maneira, sim, são épocas que depois que eu atravesso, às vezes eu olho para trás e digo, nossa, andei por um fio. Por um fio eu não fiz. Por um fio eu me segurei, né? Por um fio eu ultrapassei isso. Depois de ultrapassados esses tempos, muitas vezes eu me dou conta de que eles foram importantíssimos para a renovação da minha perspectiva de vida, para a renovação do modo como eu me compreendo, me conheço, para a minha autoaceitação, aceitação, enfim, das pessoas, né? A Cristina ainda comenta assim: a situação social desse povo é lastimável, sem condições de vida, suas terras foram invadidas. Né? Veja só, né, Cristina? As terras são invadidas, o corpo terra também é invadido. Olha que coisa significativa, né? Assim como as invasões às terras desses povos, veja, eles têm egos extremamente frágeis, porque eles não têm forças para se confrontar com as tais das ONGs, ou seja lá que for, né, que deveria cuidar e proteger de essas pessoas, né? Então, o que eles precisam para poder prosseguir? Que sujeitos éticos dessem a mão para eles. Quem assistiu aqui às minhas conferências desse ano que passou, Civilização em Transição, vocês devem lembrar que o Freud, ele disse coisas fabulosas nesse sentido. Ele fala assim, ó, para proteger os povos, os grupos, né? E aí entraria a psicologia social, tem que ter um indivíduo, pelo menos, que tenha desenvolvido em si uma coisa chamada superego. Se o indivíduo não tem superego, ele não vai proteger os povos, ele vai destruir os povos, porque ele não sabe proteger os povos. Ele não é nem pai, nem mãe de ninguém, nem coisa nenhuma. Tá? Então, assim, os povos necessitam de pais e mães éticos, ou pelo menos razoavelmente éticos já dava, tá? Que não estivesse ali com o mero intuito de destruir. Né? Que houvesse um impulso de vida nisso. Por quê? Porque isso faria com que essas criaturas, né, de uma perspectiva social, pudessem restaurar esse eixo. Que criaturas se sentem mais rejeitadas na face da Terra do que culturas sendo destruídas. Como é que elas vão se sentir aceitas? Já que a restauração do eixo depende da aceitação e da autoaceitação. Não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, né? Tá? Então, aqui temos uma leitura da psicologia social, da psicologia das massas, né? E que o Freud e o Jung transitam muitíssimo bem nesse campo aqui, dando orientações preciosas. E a nós cabe levar esse conhecimento para os grupos, para as pessoas, né? Ah, ok? Mas fiquem, são todas as questões aqui vão ficar em aberto, tá? Essas questões hoje não fecham. Nós estamos trazendo, se possível, para a nossa consciência novas perspectivas, novas modalidades de entender o que está aí perpassando as civilizações há séculos e as nossas vidas individuais, né? A Clara diz assim: não é à toa que temos tantos casos de suicídio pelo momento difícil que a humanidade vive. Então, Clara, veja, aqui também temos a perspectiva, por exemplo, de onde estão os grupos suicidas, né?
Embora isso nem sempre seja aberto para o público em geral, nós temos casos de incontáveis suicídios para indivíduos portadores de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático por violência urbana. Essa violência urbana pode ser todo tipo de abuso, sequestro, desastres naturais. Gente, nós estamos aqui no meio de um desastre natural atrás do outro. Como fica o eixo, né? O vínculo interno dessas pessoas que sofrem um TEPT secundário, ou seja, não são elas diretamente abusadas ou mortas, mas é uma pessoa da sua família, uma pessoa que está sendo torturada, sequestrada, violentada. Olha a violência aqui. Olha a violência, né? A violência aqui pode vir também das catástrofes naturais ou provocadas, porque hoje nós não sabemos mais se as catástrofes são realmente naturais ou se as assim chamadas naturais são catástrofes provocadas. Por quê? Por grupos sociais, grupos políticos, loucura de todo tamanho. Então, quando isso abala ao extremo os indivíduos, nós podemos esperar suicídios. Né? As pessoas, se elas não correrem a tempo, pedir ajuda, e é para isso que nós estamos aqui nesse encontro hoje, nós vamos nos deparar com incontáveis suicídios. Até por aqueles, pelos cuidadores, pelos que assistem, policiais, nós temos incontáveis e ocultos números de policiais que sofrem, né, sofrem TEPT secundário, e aí nós vamos entrar para dentro do campo das patologias para falar dos suicídios e dos estados, né, que acompanham isso. Ó, olha aqui ó, o que o Cícero acaba de colocar, os suicídios nos policiais, nos dados oficiais. Sim, Cícero, são incontáveis, isso é proibido revelar para não gerar pânico na população, tá? Porque geralmente em função de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático por violência urbana em sentido secundário. Isso também acontece com bombeiros, pessoas que enfrentam situações de violências extremas e que não suportam que aquela imagem fica na sua mente, não sai dali, e aquilo gera um estado insuportável para as pessoas, né? A Rita Pinotti está colocando aqui 444 suicídios por dia no Brasil. Pois é, Rita, pois é. Olha o que está acontecendo aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho nas perguntas anteriores aqui, né? A Clara comentou dos casos que estamos vivendo, a Zoraide está levantando outra questão. E quando a certeza de que até Deus o rejeitou e não encontra mais sentido no Jesus do cristianismo, a última tentativa está sendo se inserir em grupos de satanismo. Esta é uma fala de um jovem de 23 anos. Pois é, essa é uma tentativa, infelizmente, que vai puxar para a dimensão destrutiva da busca, né? Por quê? Porque se é satânico, gera divisão e gera quebra de eixo. Se gera divisão e quebra de eixo, vai atrair a patologia. Não tem como atrair o criativo, pelo menos não de imediato. Então, desgraçadamente, esse acesso, mesmo com promessas de busca de sentido e tudo mais, pode ser que temporariamente surja algum sentido, mas existe o equívoco da direção, né? Se é a dimensão criativa ou destrutiva do arquétipo. E aí nós vamos entrar em outra temática que eu não preparei para a fala de hoje e fica aí pendente para assuntos futuros, tá? Ok? A Marta está perguntando: uma vez danificado, poderá ser restaurado, mas quando rompido, há restauração? Então, Marta, quando rompido, o trabalho de restauração
é um trabalho que requer mais e mais da experiência do profissional que acompanha o paciente ou da graça divina, dependendo individualmente da história de cada um. Tá? Os místicos da antiguidade rezavam para o seu Deus, feito uns loucos, para tentar restaurar eixos quebrados. Tá? Então, é como se eixo danificado fosse eixo, entre aspas, mais fácil de ser, entre aspas, de novo, curado, restaurado. Tá? Eixo rompido, eixo quebrado, requer mais e mais perícia do profissional que acompanha a pessoa individualmente, né? Tá? A Vânia coloca aqui. Quando adolescente, tentei suicídio, mas antes de ingerir os medicamentos de meu pai, ouvi alguém bater na porta 3 vezes. Assustei, achando que era meu pai chegando, então joguei fora. Fiquei intrigada por minutos, em seguida meu pai chegou realmente, fiquei com medo do ocorrido e não tentei mais. Olha, aqui entram também, pessoal, os fenômenos da sincronicidade, tá? Que é outra linha da mesma temática. Quem não leu, por exemplo, que for ler O Inferno do August Strindberg, vai ver que existem sincronicidades brutais acompanhando desastres ou ameaças contínuas de suicídio. Tem mais assunto nisso aqui, né? Tá? A Rita já comentou, Cícero comentou, a Mariana está dizendo, eu estava em um outro grupo de estudos hoje, com uma psicóloga que trabalha com policiais. Ela fez esse relato de forma bem informada, que os casos são bem altos, sim. São sim, Mariana, nós sabemos disso, muitos sabem, né? Mas você imagine se esses dados chegarem realmente à população, da forma como eles, de acordo com a realidade, isso pode afetar mais e mais pessoas, como se fosse gerando, Mariana, uma espécie de TEPT por trauma secundário. E onde estão os nossos protetores, aqueles que fornecem a segurança dos grupos sociais e dos indivíduos? Por que que existem seguranças profissionais, bombeiros, policiais? Por quê? Porque nós, em grupo social, somos frágeis e precisamos nos proteger uns aos outros. Tá? Sem isso, se nós ficarmos à mercê do instinto destrutivo e autodestrutivo, voltamos a ser os bárbaros guerreadores nos atirando pedras e facas de todo lado e nos suicidando sem a menor comiseração. Tá? Né? Então, a situação aqui é profunda e delicada. Né? O número, a Josiane está dizendo que o número de suicídios é subnotificado, tem razão, concordo com você. A Mariana falou que foi bem legal que ela relatou um trabalho que faz com eles e o quanto conseguiram já reduzir um pouco os casos. Que bom, que bom. A Marta agradece. A Zoraide está falando que existe também uma... Sim, ainda existe a contaminação coletiva, né? Ainda temos que lidar com esses casos da contaminação coletiva. Esses casos de contaminação coletiva nós vamos encontrar especialmente em grupos religiosos, né? Políticos. Por quê? Porque é onde estão as lideranças que guiam as massas, guiam os povos. Né? Se esses guias tiverem os seus eixos danificados ou rompidos, nós temos psicopatas liderando grupos e massas de pessoas. O que acontece nas psicopatias? Esses eixos provavelmente estão rompidos, no seu maior ou menor grau de danificação. Tá? Então, o vínculo de mim comigo mesmo, né? Esses vínculos estão profundamente rachados ou danificados. Aí, por A mais B, como as pessoas não perdem a sua capacidade intelectual e tudo mais, elas podem ser capazes a chegar em lideranças mundiais aí de grupos religiosos e políticos.
E o que que acontece? Os egos fragilizados das massas, que ainda não têm autonomia, que não sabem se restaurar por si mesmos, vai de roldão, vai de roldão para o homicídio, para o suicídio, né? A Cláudia está trazendo mais uma questão. Ainda tem os casos de suicídio por conta da honra, por vergonha do fracasso, como no Japão, assunto extremamente complexo. Olha, Cláudia, olha, uma perspectiva que precisaria ser profundamente estudada. Mas nesse caso, Cláudia Reis, é bem mais provável que esteja o assunto mais próximo do nosso tema de hoje, que de fato os eixos, né? Porque a vergonha e o fracasso, como causadores do suicídio, muitas vezes por conta da honra, eles também precisaria se levar em conta o grau de inflação desses sujeitos. O grau de inflação desses sujeitos. E aí nós tínhamos que olhar mais perspectivas, né? Por exemplo, se nós trouxéssemos o Judas do cristianismo, seria uma outra leitura. Por que que o Judas do cristianismo, depois de ter traído seu melhor amigo, que supostamente era o Jesus Cristo histórico da época, se isso é metáfora, se isso é histórico, fica a pergunta, né? Mas se depois de ter traído seu amigo, ele tivesse voltado lá, caísse a ficha e ele conseguisse se dar conta da culpa e pedir perdão, arrepender-se profundamente do ato, ele não precisaria se suicidar. Ele poderia sim pagar o crime da traição ao amigo. Quem sabe, inclusive, aceitando morrer no lugar do amigo. Mas aí é sacrifício, não é mais suicídio. Então, nós teríamos ainda que trazer para cá, ó, o que, que é sacrifício realmente, o que, que é eu morrer no lugar do outro, por opção, por escolha, por instinto. Isso não é suicídio. Isso é outra coisa, né? O que nós estamos focando nesse encontro de hoje aqui é o suicídio, especialmente derivado do estado de alienação interior. Eu vou repetir o que eu disse no início. É um tema universal, pode ser visto, e nós já fomos observando aqui pelos comentários de vocês, de diferentes perspectivas, né? Tá? E essa perspectiva nossa é porque ela traz consigo a possibilidade de uma saída. Foi por isso que eu quis escolher para esse tema de hoje essa ligação entre alienação e suicídio. Por quê? Porque aqui, se o desfecho não for, se procurar ajuda antes do desfecho fatal, tem saída. Ou pelo menos existe a grande possibilidade de ter saída, ou seja, de restaurar esse eixo de ligação, seja com os pais simbólicos, seja com o pai celeste, seja com o pai e a mãe dentro de mim que não cuidam de mim, que agora podem vir a cuidar de mim, ou seja, eu posso assumir que eu, entre aspas, de novo, posso vir a ser o pai e a mãe de mim mesmo e posso me adotar e posso começar a me nutrir como uma criança no ventre paterno e materno e posso começar uma nova vida. Ok? Deixa eu ver. Nosso tempo previsto. Tá encerrando. Temos aqui uma outra. Perdi um paciente para o suicídio. Estava com extremamente baixa autoestima. Então, o fenômeno do valor, né?
Veja, por que que eu sinto o desespero do desvalor, do desamor? Desvalor é desamor. Amor é um valor. Amor é um valor. O valor que eu dou, o valor que eu recebo. Mas isso é outro tema para outra época, para outro encontro, tá? Eu espero que vocês, né, se quiserem, leiam o Ego e Arquétipo do Edinger, começando pelo começo. É um livro, não é tão difícil de se ler, a gente já tem. Que foi? O que que você está fazendo? Mas bela missão é o resgate dessas almas. É isso mesmo. Podemos fazer. O que que você está dizendo, Regina Nanô? Pode falar, que fale no microfone se vocês quiserem. O que que você está querendo dizer? Podemos fazer? Não entendi. Podemos fazer outro encontro que eu acho que a gente poderia melhorar ainda mais, expandir ainda mais essa discussão. Dentro do ego e arquétipo do Edinger, que eu acho que ele tem que ser a nossa leitura conjunta também. Eu gosto muito, viu, Regina? Gosto muito do ego e arquétipo. Eu não lembro como é que nós já lemos aí o ego e arquétipo pela. Se nós já fizemos curso do ego e arquétipo, se a gente fez jornada, né? Mas podemos sim, vamos estudar o caso com muito carinho, tá? Eu acho que com a colaboração de vocês, muitos de vocês aí trabalham nessa área, né? De repente a gente convidar para participar conosco pessoal que trabalha aí nos, acho que é CVV que fala, né? CVV, CCV, tá? Né? Pedir para que essas pessoas de repente participassem conosco. Ou seja, vamos aumentar o grau de consciência, né, queridos? Essa que é a ideia, tá bom? Tá? Deixa eu ver o que que temos. Vamos, obrigada, Regina. Vamos pensar aqui, né? Obrigada, Sônia. Valiosas reflexões. Muito obrigada. Grata pelo presente. Curso de imaginação alquímica e ego e arquétipo. Uhum. Quer fazer a leitura angélica? Quer. Vânia, gratidão. Ok, pessoal, a gente vai encerrar, mas eu acho que a Bianca gravou esse encontro de hoje, né, Bianca? Se a gente, hoje, nós podemos preparar essa gravação e se vocês quiserem disparar para os amigos e os inimigos aí, que ajude a disseminar essa reflexão, fica ótimo, tá bom? Tá? Vamos disponibilizar para o grupo e disponibilizamos aí, não sei se nas redes sociais, né? Tá bom? Obrigada pela contribuição de vocês também e tenham um ótimo fim de domingo, tá bom? Que Setembro Amarelo traga perspectivas muito boas para cada um de nós. Tchau. Obrigada, Sônia. Tchau, queridos. Obrigada. Tá. Eu que agradeço. Gratidão, Sônia. Gratidão para vocês também.